Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso estúdio, mais um podcast. Hoje é o podcast da Ótica Dinamarca. Hoje estamos recebendo aqui os empresários Carlos e Jaqueline, que vão nos contar a história de sucesso, da empresa deles, que é uma referência em saúde ocular em Goiânia. Carlos e Jaqueline, boa noite para vocês, como vocês estão? Boa noite, Débora. Estamos bem, estamos muito felizes de ser convidados, viu? E você, Carlos? Boa noite, Débora. Obrigado aí pelo convite, viu? É um prazer para a gente estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso estúdio. Carlos, deixa eu te perguntar, como que surgiu a ideia de você abrir a Ótica Dinamarca? Essa é uma ideia, é uma pergunta boa, Débora. A gente, na verdade, esse surgimento da loja foi um intuito da Jaqueline, né? A Jaqueline que teve no começo essa situação da veia de empreendedora, né? Ela começou sempre falando, querendo fazer algo a mais. Aí ela realmente queria montar um negócio próprio, né? E sempre queria fazer algo no nosso ramo, e a gente já trabalhava com isso. E um belo dia ela falou: olha, a loja tá aqui, vamos trabalhar. E aí tudo começou, foi assim, né? Então devo tudo à minha baixinha, né? Ela que realmente deu o pontapé inicial. Mas vocês trabalhavam já no ramo de ótica? Como é que a ficha caiu, assim, que vocês decidiram empreender justamente nesse ramo? Bom, a gente já trabalhava, eu particularmente já trabalhava já há alguns anos nesse ramo, né? Então eu e a Jaqueline, a gente já estava junto e a gente resolveu começar no ramo porque a gente já tinha uma certa experiência nesse ramo. E a gente queria proporcionar alguma coisa diferente pro nosso cliente, que a gente, na verdade, não considera o cliente como cliente, e sim como amigo. Então a gente quis proporcionar esse algo a mais para esse cliente e para esse amigo, na verdade, né? Então, assim, foi esse estalo que a gente deu. Por isso que a gente montou a Ótica Dinamarca, né? Para proporcionar uma saúde visual. Trabalhar com algo diferente para trazer para o povo goianiense algo diferente para que eles possam sim vir a usufruir da melhor qualidade visual que o nosso ramo possa oferecer. E me conta, eu gostaria de saber quais foram, assim, os maiores desafios, no início, porque todo negócio, quando a gente está começando, tem vários desafios. E quais foram, assim, os maiores que vocês passaram? Essa pergunta foi boa, né? Sempre no início a gente tem vários desafios. Empreender no Brasil realmente não é fácil. Mas o maior desafio que nós tivemos no início foi a falta de capital. No início que a gente começou, nós começamos praticamente sem nada. Então, exatamente ali naqueles primeiros meses, a gente não tinha o capital. A gente entrou com o nome, né? E trabalhar com o nome nesse comecinho era muito complicado. Então a gente chegava nos representantes, nos laboratórios, falou: olha, eu estou começando um negócio novo e eu preciso que vocês confiem em nós, né? No nosso trabalho. E foi isso que aconteceu. Eles realmente confiaram e a gente pôde começar. Eu me lembro até mesmo que no começo a gente dividia o Marmitex, né? E foi assim por algum tempo. Então foi muito difícil. Mas o importante é que deu tudo certo, né? E hoje vocês têm uma loja muito linda e diferenciada. Jaqueline, me fala, você e o Carlos já trabalhavam juntos, antes da ótica. E como que foi a decisão de serem sócios e parceiros também no negócio? Bem, é interessante porque quando eu conheci o Carlos e começamos a namorar, ele já trabalhava com ótica. E eu
tinha acabado de sair do meu serviço, não queria voltar, porque eu era vendedora de joias e semijoias, né? Trabalhei muitos anos em Campinas. E trabalhei 15 dias com o Carlos na mesma loja. Depois disso, eu peguei e fui trabalhar em outra loja sozinha, né? Para os donos da loja que o Carlos trabalhava. Depois que eu vi que eu conseguia, eu recebi uma proposta de emprego. E essa proposta de emprego, eu trabalhei por 2 patrões meus, antigos patrões, que eles me incentivaram a fazer o curso de técnica em ótica. E daí eu também incentivei o Carlos. Quando a gente incentivou, a gente resolvemos e já me deu aquela história, querer fazer algo mais, né? Aí eu arrendei uma loja. Depois que eu arrendei a loja, eu vi que eu dava conta. Interessante. E comecei a falar com o Carlos, né? Vamos montar a nossa. Só que eu não queria em Campinas. Eu não queria de jeito nenhum em Campinas. Imagina. Porque eu trabalhei muito tempo lá. Pois é. Aí o Carlos não queria. E teve uma oportunidade que eu conheci o rapaz que queria vender uma loja. Só que era em Campinas. E ele parcelou para nós em 12 vezes no cheque. Maravilha. Tanto é que impressão de cheque foi minha irmã, que eu não tinha. Gente, que interessante. Aí eu cheguei no carro e falei bem assim, um dia que nós estávamos indo embora: Carlos, comprei a loja. Ele, como assim? Aí eu falei assim: eu comprei em 12 vezes no cheque. Gente, que coisa interessante. Ele, eu não faço parte disso. Eu falei assim: você faz que é nossa, porque você é meu futuro marido. Isso. Então, é nossa. Então foi assim que surgiu. Parceiros tanto na vida pessoal como no negócio também. E me fala, qual o momento assim mais marcante que vocês lembram dessa trajetória assim de início? O que mais assim chama a sua atenção? De início, fora o começo que eu não queria em Campinas, e eu orava muito a Deus para mostrar onde queria ser, e ele mostrou que era em Campinas, né, que isso me marcou muito. Foi quando a gente terminou de pagar. Quando a gente terminou de pagar, a nossa comemoração foi reformar essa loja, porque ela era uma lojinha muito feia. Me incomodava muito a cor dela, e a gente não tinha nem o dinheiro para pintar a loja, a gente não tinha. Mas tinha coragem, né, e a vontade. Isso, né, aí quando a gente reformou a loja, foi a forma de comemoração. Eu lembro que a gente ficava até mais tarde da noite, só esperando para ver terminar de arrumar e deixar ela lindinha como a gente queria. Que interessante. Agora uma pergunta para vocês dois. O nome Dinamarca tem alguma história especial, assim? Por que Dinamarca? Na verdade, a loja não chamava Dinamarca quando a gente comprou, que a gente apropriou-se do nome, que era Dinâmica. Aí o Carlos pode contar o que aconteceu. Conta, Carlos, pra gente. Esse projeto da loja, a gente começou a aproveitar o boom da internet. E a gente começou a trabalhar, saiu um pouquinho aqui, desculpa, gente. A gente começou a trabalhar com um pouquinho com as marcas mais renomeadas, como Ray-Ban. A gente começou a trabalhar também com Vogue, umas marcas de óculos mais famosas. E isso proporcionou que a gente começou a fazer publicidades. E tinha uma ótica chamada Dinâmica no Espírito Santo. E em um belo desses dias, vamos fazer um sorteio. E esse sorteio vai premiar um dos nossos clientes. Chegou um pessoal lá querendo participar do sorteio no Espírito Santo, que a propaganda chegou até lá nesse estado, e essa pessoa pediu para participar. Só que aí o dono da loja, né, dessa Dinâmica, entrou em contato com a gente e queria que a gente ou franqueasse ou mudasse o nome. Aí veio a questão: será que nós vamos voltar a trabalhar novamente para os outros? Ou seja, voltar a ser funcionário? Exatamente. Aí a gente não quis, né, fazer isso. Aí foi aonde que a gente ficou: vamos mudar o nome. Só que nessa questão de mudar o nome e até mesmo não saber como a gente ia fazer,
A gente teve uma opinião de um colega do ramo, até quero mandar um abraço, não sei se ele vai ver esse vídeo, pro Josué, né? Onde eu estava passando de frente à loja dele, ele já sabia da situação que estava acontecendo. Ele deu a sugestão: olha, por que você não coloca Dinamarca? Porque Dinamarca com dinâmica vai mudar duas letras, né? E a pessoa que vê rápido, ele não vai praticamente notar a diferença. Depois desse dia, a gente patenteou o nome, fez a situação legal para... Exatamente. Hoje em dia esse nome já está registrado, já está todo ok, né? E graças a Deus, né? Graças a Jeová, a gente já tem essa marca registrada e vai ficar assim até, com certeza, até passar por gerações aí. Eu acho esse nome muito forte, ele é muito interessante, né? Dinamarca. E o que faz assim a ótica Dinamarca ser única para vocês, né? Diante de uma história tão bonita, assim, de luta, né? De coragem mesmo, assim, o que faz? A gente passou por muitas dificuldades para manter a loja e deixar ela do jeito que ela é hoje, né? Então, para nós é a conquista de um sonho, né? Nós temos que agradecer muito a Jeová por essa bênção maravilhosa, porque além de poder ajudar amigos, né? A gente podemos ajudar outras pessoas a enxergar. Uma curiosidade, Jaqueline, você estava comentando, né, sobre adaptação ao óculos, né, especialmente multifocais, que isso tem sido um desafio assim para os clientes, né? E por que isso acontece? Bem, nós enxergamos, quando nascemos, nós enxergamos em qualquer lugar, de qualquer jeito que a gente olha, a gente enxerga bem. E o multifocal, ele não permite fazer isso, né? Ele barra a liberdade de enxergar. Para isso, a gente tem que melhorias, porque ela tem uma transição do longe para o perto, que ela obriga você a olhar de forma diferente, né? Da mesma forma, hoje em dia, que uma pessoa monta na bicicleta e não sai andando, ela tem que aprender a se equilibrar para poder andar. A mesma forma é a lente, né, multifocal. O multifocal, ele tem que passar um processo de adaptação. Tem vezes que eu pego os clientes, vamos aqui, vou aprender a usar, coloca aqui do lado aqui o braço, vamos andar. Às vezes anda até na rua, vamos subir escada. Você vê como é que você tem que olhar. Então muitas pessoas têm essa dificuldade. Mas na loja a gente ensina muito bem o cliente como tem que usar. A adaptação, ele não passa se ele não quiser. Se for teimoso, porque tem muitas pessoas teimosas. Interessante. Realmente, uma vez eu experimentei, é meio complicado. Sim. E quais são as dicas assim que você dá para quem está enfrentando, né, começando essa dificuldade do óculos multifocal? Persista. Escolha uma ótima lente, porque hoje em dia tem muitas lentes ruins que, em vez de ajudar, atrapalha, né? Que vai aprimorar e dar um conforto visual, né? Quanto maior o campo visual, mais liberdade a pessoa vai ter para enxergar. E procure sempre uma ótica de confiança, porque se não tiver um técnico que saiba fazer uma medida e te ensine a usar esse óculos, você não se adapta fácil. Você vai lutar para se adaptar, né? E tô vendo aí que você tá na ponta do nariz, né? Não conseguiu. E se não conseguir, quiser procurar a gente ajuda a usar. Que interessante. Carlos, como é que a loja ajuda assim, os clientes nesse processo? Vocês têm algum método especial? Um processo interessante para um cliente que está usando o seu multifocal pela primeira vez ou que já usa, é um processo bom de se fazer, começar lá do começo. Vamos começar lá do zero, vamos voltar lá no passado. Anamnese, quando a gente vai fazer o primeiro óculos, né? O que seria isso, a anamnese? A gente perguntar, entrar na vida do cliente, do amigo, na verdade, né? Para saber o que ele realmente faz, qual que é a atividade dele, qual é a função que ele mais procura. Quer um exemplo? Vamos citar aqui um detalhe.
um carteiro, ele é diferente de uma pessoa que usa muito o computador, né? Então, cada um tem uma função diferente. Então, eu posso recetar uma lente para um carteiro e uma lente para a pessoa que usa com frequência o computador. Então, são pessoas diferentes, embora multifocais, mas adaptações diferentes. Então, aí já são coisas diferentes. Então, eu já vou começar por aí. Mas um processo que é bem interessante é na entrega, explicar como vai ser a adaptação, fazer ângulo pantoscópico, fazer também uma forma para que o cliente saiba como se adaptar bem, né? E tem outras formas também que nós fazemos na questão do pós-venda, né? Que a gente tem essa questão de saber como o cliente está se adaptando. E isso vai ser de grande ajuda para que ele possa se adaptar bem, porque a adaptação do cliente é fundamental para que ele possa fidelizar e, acima de tudo, para que ele possa entender o quanto é importante para a saúde dele enxergar bem no seu dia a dia. E Carlos, já houve algum caso curioso de adaptação assim que marcou? Já teve vários, viu, Débora? Eu acho que, assim, já tem 25 anos que eu tô no ramo, então, assim, dá para saber que tem vários, né? Mas eu me lembro de uma senhora que ela dizia que nunca tinha se adaptado, que era raramente ela se adaptava com o multifocal. Um belo dia ela voltou na loja e a gente estava observando o porquê que ela não se adaptava. E aí a gente viu que ela usava o óculos da maneira errada, né? Ela usava esse óculos o óculos mais embaixo e as inclinações erradas. E aí a gente fez da maneira certa. Ela saiu da loja super contente, animada, muito feliz, né? E essa senhora tem mais de 15 anos, que ela é nossa cliente, nossa amiga, né? E hoje, além dela ser nossa cliente, a família toda é nossa cliente também, nossos amigos. Então virou um vínculo, criou um vínculo de amizade, já está conosco já há muito tempo, com uma confiança, né? Então essa adaptação ela foi especial, porque não foi somente ela, mas sim toda a família pôde estar conosco até hoje, né? Então foi muito bom. Agora vou fazer uma pergunta para ambos. Uma pergunta para os dois agora. Qual o erro mais comum que as pessoas cometem assim quando elas vão escolher um óculos pela primeira vez? Assim, o maior erro? Tem vários erros que as pessoas cometem, né? Mas o que eu acho assim, o principal é procurar estética em vez de conforto. Isso aí é primordial, que o cliente vai voltar reclamando. Claro que estética sempre queremos ficar mais bonito, lógico. Mas sim, o conforto tem que vir em primeiro lugar. Senão a pessoa vai ficar 24 horas praticamente, né? Se trabalha 24 horas vai ficar. Senão é praticamente 12, 13 horas por dia com óculos no rosto. Se não pegar um conforto, dá de tarde não tá conseguindo ficar com óculos. Realmente. E Carlos, você falou sobre a evolução das lentes, né? Antirreflexo, fotossensíveis. Explica pra gente aí, qual tecnologias assim mais te surpreendeu nesses últimos anos? Realmente, Débora, essas tecnologias são muito boas, né? Mas a tecnologia que está mais... Com certeza os colegas que são técnicos podem talvez ter a mesma opinião que a minha, é a tecnologia Freeform, né? O que essa tecnologia ela nos proporciona? É uma adaptação mais rápida para quem usa multifocal, né? Então, assim, é uma tecnologia que ela, para ser mais simples na explicação, não entrar muito em lados técnicos, por assim dizer, imagine que você já ouviu muito aquela famosa frase: olha, quando eu coloco meu óculos, eu vejo um buraco no chão, né? Essa tecnologia, ela surgiu para que essa frase seja extinta. Então, isso é uma coisa muito boa para quem está de trás do balcão como nós, né?
E outras tecnologias, elas vieram, mas essa, para mim, ela é muito especial, né? Porque ela tem mostrado que o efeito é muito bom. Então você vê o sorriso no rosto dos clientes, dos amigos nossos que têm experimentado e têm visto que realmente essa tecnologia tem valido a pena. Então, assim, para mim está sendo uma coisa muito especial. Interessante mesmo, essa maneira que você pontuou. E Jaqueline, me fala como que vocês explicam assim essas tecnologias para os clientes que não são assim familiarizados, né, com os termos técnicos. Eu mesmo não sou muito familiarizada. Bem, Débora, é interessante porque nós gostamos muito de ler sobre questões de tecnologias, né? E quando chega pessoas lá na loja que não estão familiarizadas, nós temos, além dos foldings, né, que temos lá para mostrar, a gente tem algumas mercadorias, né, de lentes apropriadas para mostrar, né, as tecnologias. Porque não adianta só falar o que a lente faz, né? Se mostrar seria o ideal. E também temos aparelhos lá que imitam muito bem algumas lentes que ajudam a cliente a entender. O interessante é que vem muitas pessoas de outros lugares que compraram. Não quero uma coisa mais simples porque me venderam isso e aquilo e não foi isso tudo, né? Enquanto a gente explica tranquilo para o cliente qual é o efeito, e você ainda explica o que é aquela lente que ele está usando, como é que reage, sem ele falar, ele fala assim, não, esse povo entende, então eu vou comprar o que você está falando. E também, hoje em dia, a tecnologia por causa do celular, tem muitas coisas que a gente pode mostrar para o cliente na hora também, né? Nós fazemos anamnese a partir do momento que o cliente pisa na loja. Entendi. Na hora que ele vai entrando, a gente já tá fazendo uma anamnese dele. Já tá olhando. Isso, para saber como explicar o que ele precisa. Entendi. Porque tem uma diferença, Débora, de vendedor com técnico. O vendedor, ele vende o que você quer. O técnico vende o que você precisa. Você precisa, Isso. interessante. E tem alguma história assim de cliente que resistiu a uma lente nova, depois se arrependeu completamente de não ter experimentado antes? Sim, a gente teve muitos clientes assim que resistem, às vezes por causa do preço, né? Sei. Ou às vezes porque se decepcionou em outro lugar, né? Aí quando a gente conversa com eles e explica para eles, eles ficam com o pé atrás, não querem. Teve um cliente mesmo que ele trabalhava num banco, né? E ele ficava o tempo todinho na frente do computador. Aí eu expliquei pra ele, compra a lente, assim, 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 vai ser o melhor pra você, com essa tal tecnologia. Aí ele, não, que não sei o quê. Aí no outro ano ele veio e ele resolveu comprar. Aí ele falou assim, por que eu não te escutei antes? Tá vendo? Se tivesse escutado, tinha né? melhorado a vida dele. Pois é. E agora uma pergunta para vocês dois, para finalizar. Qual é o conselho que vocês dariam para quem quer cuidar melhor da saúde ocular? Eu aconselho, para cuidar bem da sua saúde ocular, faça o exame de ano em ano. A visão bem que o nosso Criador, nosso Deus Jeová deu pra gente, sem explicação, porque através dela a gente vê o mundo, né? Sem ele as coisas ficam muito mais difíceis, a visão. Então faça a sua visão, o exame de vista anualmente e escolha uma boa lente. Não priorize outras coisas, priorize a sua visão, que é o melhor que você vai ter, porque a sua visão tá bem, quase tudo vai bem. E onde que as pessoas podem encontrar então a Ótica Dinamarca para ir lá conhecer essas pessoas simpáticas, né, que sabem tanto, né, sobre a saúde ocular? Como que elas fazem para chegar na Ótica Dinamarca e acompanhar o trabalho de vocês, né, nas redes sociais, os telefones? Sim, a gente tem o Instagram e o Facebook, Óticas Dinamarca, só procurar e vai encontrar a gente. O telefone pelo WhatsApp, pode entrar em contato, mandar mensagem que a gente responde no 3293-4955. E nós estamos no Google também, só pesquisar lá, já manda o endereço certinho. E o nosso site, Óticas em Goiânia.
Gente, olha, foi um prazer, Carlos e Jaqueline, ter vocês aqui hoje no estúdio. E eu gostaria de agradecer, né, por vocês compartilharem essas histórias incríveis, né? E, pessoal, não se esqueçam, ó, cuidar da visão é cuidar da qualidade de vida. Obrigada por tudo e até a próxima. Obrigada. Obrigado, Débora. Obrigado por tudo aí. Obrigado, pessoal, por tudo, pela atenção, tá? E se precisar de alguma coisa, estamos lá na Campinas. Alberto Miguel com a Ipameri em Campinas.